Bom dia! Tô aqui com cara de sono, descabelada, sem maquiagem, olheiras, exausta, mas me recuperando do jet lag. Mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo rapidinho, espero ser breve, porque eu falo pra caramba, mas falar um pouco sobre a minha primeira impressão aqui do país com relação ao assunto Covid, né? É um tema super atual, todo mundo passando por isso. E eu acho que atitudes boas, protocolos bons e eficazes, eu acho que a gente precisa compartilhar e passar isso para todo mundo. Eu não sei se vocês sabem qual a situação do Covid aqui em Gana, né? Não sei se provavelmente já devem ter ouvido falar sobre a África como um todo, que os casos de Covid estão baixos, o porquê será que estão escondendo as informações, enfim. Essa questão de esconder informação a gente nunca vai ter essa certeza, mas pelo que eu vejo, pelo que eu percebi, pela cidade, assim, realmente não parece nada desesperador. Então, acredito que sim, realmente os casos estejam mais baixos, mas aos poucos eu acho que eu vou conseguir sentir um pouco melhor isso e até passar um pouco para vocês. Mas tem algumas coisas que eles fazem aqui que pode ter certeza que contribuíram muito para que essa baixa do Covid estivesse, né, agora em baixa. Me confundi toda, mas enfim. Vamos lá. Primeiro que aqui vou falar de Gana especificamente, né? Porque é o país em que eu estou e o país onde meu marido ficou durante toda a pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, que fique claro. Mas desde o início. Então ele acompanhou bastante esses protocolos e realmente a gente pode afirmar isso. Primeiro que o país aqui fechou. Assim que começou o assunto, né, o vírus começou a se espalhar, o país fechou totalmente as fronteiras para outros países e entre as cidades. Então, Henrique morava antes numa Somênia, que era um ovo, uma roça, e ele tinha que ficar procurando o mercado por ali, no máximo em cidadezinhas pequenas bem próximas, porque ele não podia mais ir para a capital, que era onde ele fazia as compras, porque realmente estava bloqueado. Eles fecharam isso ficou por 7 meses, sei lá, e foi aí que ele finalmente conseguiram abrir as fronteiras e ele foi lá no Brasil, que a gente chegou a ficar 8, 9 meses sem se ver. Então já foi o primeiro passo que eles tomaram essa atitude, que realmente reduziu bastante essa questão. E eu vou botar aqui, não sei aonde, a informação dos casos Covid Gana, casos Covid Brasil, população versus casos, para poder sentirem a diferença, a proporção. Mas a minha primeira impressão com relação a isso foi que organização. Eu tô realmente assim, chocada, não chocada, mas tipo, chocada no sentido de surpresa, de feliz, de parabenizar o país por toda a organização que eles estão tendo com relação a isso. Quando eu fiz uma conexão em Paris, para entrar no voo de Paris, eles pediram, né, o teste negativo PCR, muitos países estão fazendo. Quando chega aqui no aeroporto, em Accra, no caso, que foi onde eu cheguei, que é a capital aqui de Gana, primeiro que para sair do avião fica uma pessoa na porta, coisa que eu não vi quando eu cheguei em Paris. Fica uma pessoa na porta medindo a temperatura. A gente sabe que a questão da temperatura não diz muita coisa, porque muita gente não tem febre e tal, mas é um dos protocolos que a gente já pode tirar algumas pessoas se de repente está com febre alta, enfim. E passa álcool em gel na mão. É obrigado você fazer isso para entrar, para quando sai do avião. Passa um álcool em gel na mão, a pessoa fica ali te obrigando a fazer isso. Ok. Aí você chega, passou desse álcool em gel, você vai para um guichê de pagamento de outro teste de Covid. Quando você chega no país, você precisa fazer outro teste PCR. É um teste mais rápido, que sai o resultado em pouco tempo.
Não é 100% eficaz, como a gente já sabe que nenhum dos testes da Covid são 100% eficazes, mas a gente já consegue eliminar uma grande quantidade de casos que possam estar entrando no país, até porque já foi feito o teste 3 dias antes. E aí, a pessoa, né, só sai do aeroporto após esse teste dar negativo. E fora a questão do Covid, a organização do aeroporto no todo, assim, para saída. Desde o momento que a gente tem que entregar o certificado de febre amarela, desde o momento que a gente vai para fazer o visto para entrada no país. É tudo muito organizado, tudo muito claro, em questões de, sei lá, 20 minutos, meia hora no máximo. Eu já tinha feito o meu teste, eu já tinha tirado o meu visto, eu já tinha checado a questão de um documento lá que a gente precisa entregar, que a gente preenche no avião, enfim. Então, assim, meia hora, tudo muito claro, tudo muito organizado, tudo com uma fila, assim, certa para você seguir. E as pessoas super solícitas, pessoas super felizes, te desejando bem-vindo, né? Sejam bem-vindos por estarem aqui e tal. Então, assim, foi uma primeira impressão muito positiva. Fiquei, tipo, me senti realmente abraçada, me senti realmente segura, né? Tanto com relação ao Covid, mas também de estar chegando no país. E aí, para quando a gente só sai do aeroporto, quando sai o resultado, deu negativo, o cara confere lá na hora da saída, outra organização, eles conferem a bagagem com o bilhete da sua bagagem, com a bagagem que você está levando, para que você não leve bagagem de outra pessoa antes de você sair. Você só sai quando o cara faz essa conferência de bagagem e ticket de bagagem. Enfim, então vamos mexer aqui. Essa outra organização. E mais uma organização, né? Então, assim, não só falando de Covid, mas com relação à organização do país em si. Meu certificadozinho de febre amarela fica dentro do meu passaporte. Em algum momento, quando eu cheguei aqui no aeroporto de Accra e entreguei meu passaporte para alguma das pessoas na cabine, ele provavelmente caiu do passaporte e perdi. Entrei no país, né, tudo ok, já tinha apresentado e tal, mas perdi o meu certificado de febre amarela. Tentei voltar, tentei dar uma olhadinha no chão e tal, mas não encontrei, paciência, depois eu tiro de novo e tal, depois eu solicito de novo, enfim. Ontem, já chegando em Kumasi, ligam do aeroporto para a empresa que o Henrique trabalha aqui, né, porque foi o contato que eu deixei, dizendo que o meu certificado foi encontrado lá em meu nome e tal. Então ligaram para a pessoa que deixaram o número de emergência para dizer que o meu certificado de febre amarela está lá guardadinho para quando eu quiser buscar. Mais um ponto positivo que eu achei de organização. Realmente eles se deram o trabalho de entrar em contato para que o documento fosse entregue, enfim. E quando eu cheguei, e aí a gente pegou, né, de Accra um outro voo para Kumasi e, óbvio, internamente eles não estão solicitando PCR porque você já está dentro do país. Na teoria, se você entrou, você já tinha feito um teste e tal. Mas tem todo o protocolo para entrar, passar álcool em gel, medem a temperatura. Quando você sai do avião, eles também medem, mandam você passar álcool em gel. Para sair do aeroporto, conferem novamente a bagagem para ver se você está levando a sua bagagem mesmo, com o ticket que você tem da bagagem, enfim. E de um modo geral, assim, ontem a gente precisou dar uma voltinha, né, no mercado, comprar algumas coisas, porque aqui a gente não tem delivery, né, para quem estava acompanhando mais de perto, eu no Brasil, eu estava fazendo tudo de delivery, tudo compras online, enfim, realmente evitando, porque no Brasil eu não me sinto segura para poder sair de casa. Então eu realmente fazia o estritamente necessário, que era trabalhar, né, e ver meus irmãos, mas muito raramente, muito pouco, e sempre com todos os cuidados, máscara sempre. No Brasil realmente eu não estava me sentindo nem um pouco segura. E aqui realmente eu vou ter que começar a fazer algumas coisas a mais, até pela questão da quantidade de casos que tá bem, bem pequena, mas eu me sinto mais segura. E aí aqui, para entrar em todas as lojas,
você tem uma piazinha, todas não, é exagero falar todas, mas todas que eu entrei, pelo menos, mediram a temperatura, passaram álcool em gel na mão. Teve uma específica que tinha uma piazinha do lado de fora. A gente precisava lavar a mão nessa piazinha. Depois o cara media sua temperatura e passava álcool em gel de novo na sua mão. Então, ou seja, apesar dos casos estarem mínimos aqui no país, eles seguem com todos os cuidados possíveis para que isso não cresça. Óbvio que tem pessoas que já se sentem mais seguras e acabam não usando máscara, né, na rua e tal. É normal, ou muitas pessoas às vezes não têm muita informação, não têm muito acesso e acaba tendo essas pessoas. Mas a grande maioria eu tenho visto com máscara por aqui. Aos poucos eu vou começar a perceber isso melhor. Mas é uma coisa que a gente sente um pouco mais de segurança de poder estar fazendo as coisas, óbvio, sempre com todos os cuidados, de máscara, enfim. Então, assim, na verdade eu queria só falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma coisa positiva, né, que eu acho que vale a pena ser falado, mas... E pedir para vocês daí, né, do Brasil, que eu percebo muitas pessoas nas minhas redes sociais, né, no Instagram, pelo Instagram e tal, que já não estão levando a sério, já não estão tomando os cuidados. Pelo amor de Deus, gente, por favor, se cuidem, usem máscara. Os casos estão aumentando cada vez mais no Brasil. Minha família tá toda aí, meus amigos, e a gente mantém preocupado, mesmo aqui a gente estando um pouco mais tranquilo, a preocupação é enorme. Os casos não param de crescer e cada vez mais a gente vê pessoas não se importando, cada vez mais a gente vê pessoas se aglomerando, encontrando diversas bolhas diferentes. E o encontrar sem máscara. Então, assim, quer encontrar, quer fazer uma coisa, usem máscara pelo menos e passem álcool em gel o tempo inteiro. Eu acho que se a gente não fizer isso, se todo mundo junto não fizer isso, o Brasil vai demorar muito para sair e muito mais pessoas vão morrer. Então, assim, essas pessoas que estão morrendo pode não ser alguém da sua família, pode não ser alguém próximo, mas são pessoas, são amores da família e da vida de alguém. Então, vamos ter compaixão, empatia pelo próximo, né, e tentar se cuidar, porque muitas pessoas estão morrendo, sim, dessa doença, e é verdade, sim. Então, se você não acredita, se você não leva a sério para a sua vida e sua família, pelo menos respeita a vida e a família das outras pessoas. Então, assim, na verdade eu quis fazer esse vídeo também um pouco de tentar conscientizar um pouco, né? Porque mesmo que o meu alcance seja mínimo, não tenho quase ninguém no Insta, mas acho que vale esse alerta, gente. Vamos se cuidar porque tá difícil. E, ó, parabéns pra Gana, pro país, porque realmente eles estão levando a sério os protocolos e a gente vê resultado nisso, né? Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.